Olá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje acabamos dando uma pequena atrasada aí, né? Em função de estar fazendo os últimos preparativos para nos certificar que vai sair perfeita para vocês. E aqui eu já tô com esse casal que eu gosto tanto de, que são amigos especiais, né? Tito, Cris, sejam muito bem-vindos, tá? Oi, Paulo, é um Oi, prazer Paulo. para a gente, né, estar aqui com vocês e, assim, é muito bom esse bate-bola, né, acho que é muito importante para a gente até explicar um pouquinho mais, né, do capítulo do Uhum. livro. O livro foi sensacional, né, foi maravilhoso. Tá, e hoje os dois estão aqui para falar sobre o tratamento da fobia social com TCC utilizando realidade virtual, o que é um tema da curiosidade de muitos terapeutas, né? E tem um potencial enorme. Tá curioso? Então fique com a gente. E já estamos de volta. Sejam muito bem-vindos. O Tito é psiquiatra, né? Ele atua tanto no Instituto de Psiquiatria da USP, né, como na clínica particular, pesquisador, né, e clínico, né, Tito, é importante falar isso. E a Cristiane é psicóloga, né, também tem extensa pesquisa, né, via o Instituto de Psiquiatria da USP e também atua em clínica particular. E eu estou na honra aqui de poder conversar com eles. Bom, me conta um pouco, né? Vamos começar pelo mais primordial de tudo, tá? Uma caracterização assim para quem está em contato com a gente. O que é a fobia social? Bem, a fobia social é um transtorno de ansiedade e a principal característica é o medo de ser avaliado negativamente pelas pessoas. Uhum, Essa é a principal cognição, vamos dizer assim, do fóbico social. Ele evita situações onde ele possa ser observado, julgado e avaliado pelas pessoas. E o temor é de ser avaliado negativamente, como eu já disse. E tem vários sintomas, tanto físicos, psíquicos como comportamentais. uhum. Tem alguma diferença entre fobia social e transtorno de fobia social, Tito? Fobia social também é conhecida como transtorno de ansiedade social. Mas não, são sinônimos. Uhum, Um transtorno de ansiedade. uhum. É um termo assim um pouco mais genérico que se utiliza até onde eu te entendi. Qual deles você diz? A fobia A social ou fobia transtorno? social, quando a gente fala, por exemplo, depressão, dá a entender das depressões, né? Mas não é algo tão específico, ó, esse aqui é um transtorno depressivo maior, esse aqui. Aí utiliza de uma forma um pouquinho mais genérica, depressão, para fazer uma menção, via de regra, o transtorno depressivo maior. Fobia social seria o caso? Não, atualmente o transtorno de ansiedade social é a nomenclatura mais atual da fobia social. Não sei bem por que que mudaram, mas Uhum, as classificações adoram mudar as coisas de nome. Então, ficou transtorno de ansiedade social. É que, no caso, existe subtipo circunscrita, né? Talvez seja isso que você quer, que a pessoa fala assim, poxa, mas eu tenho medo de falar em público, mas eu converso bem com uma pessoa numa boa, numa reunião social. Então, aí tem sim, tem as situações de desempenho, dificuldade de desempenho, e tem uhum, também as situações de interação pessoal. E tem gente que tem tudo. uhum, uhum, Tem gente que só tem a de desempenho. uhum. Bom, e o tratamento, né? Como tem sido o tratamento ou os tratamentos, né? Os tratamentos assim, né? O que as pesquisas têm dito a respeito do, antes da gente entrar na parte do tratamento, que é o motivo pelo qual a gente está reunido aqui para falar via realidade virtual, mas o que seria o tratamento, vamos falar assim, presencial, né? Comparativamente para as pessoas entenderem. O que o TCC hoje, via de regra, trabalha, né? Quais são os componentes da TCC para trabalhar presencialmente terapia para esse transtorno? Então, tem a reestruturação cognitiva, a gente trabalha também, eu acho que nessa forma, enfim,
Não tem como a gente... São pilares, né, que a gente pode dizer assim, e todos são coadjuvantes. Né? E a técnica, a técnica de exposição em si tem lá as suas dificuldades de adesão. Temos também mindfulness, relaxamento. Então, assim, hoje em dia a gente tem, né, as TCCs, a gente está entendendo toda uma conjuntura, como é que a gente pode dizer, uma junção de estratégias, né, e que a gente consegue abranger melhor o ser por inteiro. Gostaria de complementar que, além da exposição ao vivo, que é o principal tratamento, nós temos o treinamento em habilidades sociais. É muito importante. Os fóbicos sociais não desenvolveram habilidades sociais. Isso é uma coisa importante. A maior parte das pesquisas mostram, né, que o componente crítico, né, ou seja, o componente que realmente tem essa influência na mudança clínica, na melhora do paciente, é justamente a técnica de exposição, né? Como que ela funciona? Bom, a técnica de exposição é o enfrentamento das situações temidas, dos fóbicos sociais, por exemplo, falar em público, interagir com as pessoas, conversar, uma série de situações, lidar com autoridades, flertar. Então, o paciente se sente muito mal nessas situações, ele se esquiva delas. Esquiva ou enfrenta com um baita sufoco, né? Sufoco muito grande, né? Muito grande, porque muitas vezes ele não tem como se esquivar, né? Está numa reunião de trabalho. E aí, né, ele tem que participar. Então, é muito complicado. São muitos sintomas. Ele tem ansiedade antecipatória, então fica lá desde a noite anterior, lá, né, com um problema ali de, às vezes, vai no banheiro direto. Então, eles ficam... É muito ruim, né? É um transtorno que ele causa muito prejuízo, né, em todos os nichos da vida da pessoa, né? Imagino, porque a pessoa acaba perdendo uma série de oportunidades, né? Por muitas vezes, né, evitar o contato, seja numa relação de trabalho com o seu time, né, de trabalho, seja ou uma situação romântica, como vocês falaram, né, para flertar, que é algo tão importante na vida das pessoas, né, conseguir um par romântico. Isso deve trazer um transtorno enorme, né, um sofrimento psicológico monstruoso para as pessoas, né, com fobia social. Tem pessoas que recusam promoção, porque, por exemplo, ela trabalha quietinha lá com seu computador, isolada, aí ele, pelo bom trabalho, ele recebe uma promoção, mas ele tem que apresentar reuniões, participar de reuniões, e aí ele pode até se demitir, ele pode ter recusado a promoção. Existe um polimento na evolução, ele não consegue se projetar mais profissionalmente, fica muito limitado as funções em função desse medo, dessa ansiedade excessiva, que às vezes chega tão intensa que a pessoa chega até ataques de pânico em situações sociais ou de desempenho, por exemplo, ao falar em público. E perde oportunidades de vida, né? Quando você está falando, né, Tito, você recusar uma proposta de promoção profissional, né, traz uma série de implicações em cascata, né? No mínimo, menos dinheiro, né? A gente não sabe se a pessoa está passando dificuldade ou não, ou precisaria de mais dinheiro, se faria alguma diferença relevante no orçamento para pagar as contas do aluguel, do carro, prestação do carro, escola da criança, enfim, isso transpõe aquela dificuldade do contato social, que por si só já traz um sofrimento enorme, né, e justificável, e acaba crescendo, né, de novos problemas, né, que vão trazer no seu conjunto um sofrimento psicológico muito mais amplificado, essa que é a verdade, né? Então, muito sofrimento e muito prejuízo em várias áreas da vida da pessoa. Trabalho, vida social, lazer. A gente atendeu assim na pesquisa, né? Então, um dos participantes, ele não tinha feito a faculdade de Direito, por exemplo, e tanto queria. Então, migrou para outro tipo de curso, mas não fez o que ele queria, né? Porque iria se expor, né? É uma exposição muito grande. Né?
e perde oportunidades, né? Bom, agora me conta, né, que é o que todo mundo deve estar curioso, né? Eu sei, obviamente que eu já sei, porque vocês já até me mostraram como funciona a coisa, né? Eu me lembro que foi, acho que um workshop, né, ou de algum congresso que a gente participou ali, que vestiu óculos e tal, e eu achei sensacional, né? Eu entrei na metade, contextualizando quem está assistindo, tá? Eu entrei na metade da apresentação deles. E na hora que eu entrei na sala, eles vêm para cá, Paulo. Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, não, vem para cá que você vai... Era bem a hora que eles estavam trazendo as pessoas, né? Eles estavam com os óculos de 3 dimensões ali para as pessoas tivessem a oportunidade de ver como funciona, né? Eu entrei, já colocaram óculos em mim e tinha situações para interagir, né? Com óculos, situações sociais. E eu fiquei muito surpreso e até então me digo como o cético seria um exagero falar, mas assim, como terapeuta comportamental, a gente sempre tem algum grau de desconfiança de que a realidade virtual nunca vai conseguir se igualar ao que seria do presencial. E eu fiquei mas muito surpreso em ver que não, de fato, né, a coisa é muito boa e evoluiu bastante, né? Como que é a realidade virtual, tá? Para você explicar para as pessoas quais são os equipamentos que são utilizados, né? E qual que é a vantagem comparativamente à modalidade presencial? Então, na verdade, tem N, né? Os sistemas são vários. Então, na época que a gente que a gente idealizou o programa, ele tinha uma outra forma. Então, a gente tem, né, todo mundo já viu aqueles óculos, aqueles capacetes virtuais, né? Tem outros dispositivos bem mais assim, vamos dizer assim, muito mais tecnológicos, mais dispositivos de percepção, então às vezes luvas, né? Então assim, tem muita coisa que para nós, pelo menos para o brasileiro, é mais difícil, é mais complexo, né? Então no levantamento todo de revisão que a gente fez, o que se identificou? Alguns estudos em fobia social, alguns estudos controlados, né? E qual era o sistema? Tinha os de realidade virtual, que eram esses mais imersivos, né? Às vezes cave, né? Que você coloca, a pessoa fica assim, centralizada assim, em todas as paredes, né? Passam as cenas, então ela fica bastante imersa. Porque, assim, na realidade virtual é importante ter imersão, interação, né? Tem que ser em tempo real ali. Então, isso é o que difere, por exemplo, de um filme que você vai ver, né? O filme você emerge, você muitas vezes né, acaba se misturando ali, né? Muitas emoções ali quando você vê um filme num cinema, assim. Então, nesse caso, a interação é muito importante, né, na realidade virtual. Então, o sistema que a gente utilizou na época, que foi feito, era, que você viu, né, era um notebook 3D, e é a mesma forma que se vê no cinema, então aquela imagem que ela vem para frente, né, que você vê o 3D no cinema, e os óculos são os mesmos. Então, era dessa forma que alguns estudos também estavam até fazendo, e que era um sistema mais simplificado para o clínico ter. Então, foi por aí que nós fomos. Então, na época, foi assim. Era um DVD, né, de imagens virtuais, são personagens reais, né, inseridos em cenários virtuais, e que abrangem a maior parte das cenas que os fóbicos sociais têm desconforto, têm medo ali de se expor. Então, só que isso foi muito bem, o estudo teve, né, assim, resultados muito bons, e aí, com o passar do tempo, a tecnologia, né, a gente tem que caminhar com ela. Então, os notebooks 3D começaram a ser no mercado, as TVs também. Então, aí fomos então por uma outra coisa que estava vindo com tudo, que são os aplicativos, né? Só que os aplicativos, hoje, o que a gente utiliza é um sistema bastante simples, né? Então, a gente tem que ter um celular para o próprio terapeuta, né? Ele tem um celular. Este celular, ele tem o próprio paciente, ele tem um
celular que ele acopla aqui, estes são os óculos que você ainda não viu, né? Não. Né? Eles são chamados cardboard, né? Se você põe o celular aqui, né? E as lentes aqui dentro é que convergem as cenas. Então, a cena ela fica lado a lado, né? Ela fica lado da outra, e aí a lente faz isso e converge e dá o 3D. Então, foi um sistema que simplificou muito, né? Então, antes as pessoas tinham que ter um notebook 3D. Agora, né, é só ter um celular e o cliente, enfim, tem o celular que ele coloca Coloca no óculos, isso, daí acopla. Acopla, e quem controla é o terapeuta, ele controla aqui o que o cliente está vendo. Então, é essa possibilidade que abriu muito caminho. Você perguntou assim, o que acontece. Como o fóbico social ele tem, em muitas situações, por exemplo, ele tem uma ansiedade intensa, e aí ele começa a não querer se expor. Como? Porque a gente sabe que a técnica de exposição ela é assim, né? A gente tem situações que a gente faz uma hierarquia das situações que a pessoa teme de se expor, e a gente vai combinando o que ela tem que passar de cena para cena, passo a passo, dentro aqui menos dá desconforto para que dá mais desconforto, e tem que ser gradual e repetida. Tem que ter a repetição, né? A exposição tem que ser assim. Então, a gradual e repetida. Pois bem, só que aí o fóbico social, ele tem que lidar com aquilo, e quando ele vai para algum passo desse, ele realmente sente, às vezes, ansiedade intensa, ele não consegue executar o passo, ou ele ou ele tem situações que são mais imprevisíveis, são de difícil prever. Então, ele prever não, como é que a gente chama? São situações, às vezes, curtas, de curta duração e de imprevisibilidade. A gente nunca sabe direito como vai ocorrer. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia de falar em público, ele não tem oportunidade de repetir essa exposição, porque podem surgir situações, como é que chama? Com um intervalo de tempo grande. Então, isso prejudica a exposição ao vivo, né? Além da intensidade da situação, na realidade virtual ela é mais atenuada, o ambiente é controlado e é vantajoso por causa disso. E aí a gente consegue, essas cenas que eu falei, né, são cenas que são do dia a dia, do cotidiano da pessoa. Então, tem cenários, por exemplo, de festa, uma situação que ela, por exemplo, está na rua, rua e festa, né? Esses dois cenários. Eu me lembro da de festa, que eu acho que foi essa daqui que eu passei, que era tipo um discurso que você tinha que dar pro... Daí tava lá todos os convidados, né? E na hora que eu comecei a dar o discurso, que é um agradecimento, alguma coisa ali, né? Como se fosse uma festa de aniversário, presumi na ocasião. Na hora que você está dando o discurso, tem um atendendo o telefone, tem umas situações extremamente constrangedoras ali, né? Dando a entender que eles não estão prestando atenção, não estão nem aí pro discurso, ou estão fazendo piadinha, aquelas coisas que na realidade é o que acontece, né? Do que eu achei fantástico, né? Expõe, né? Eles conseguem se expor porque eles estão protegidos, eles estão num lugar protegido. Então, isso não está acontecendo ao vivo. Eles entendem que é virtual, então tem que ter uma psicoeducação super intensa ali, tem que explicar bem o que está acontecendo, porque eles vão repetir aquela cena como se estivessem vendo um filme, assim, agora volta para trás. Pronto, agora volta para trás de novo. Então, eles repetem para que aí, então, nos moldes do que a gente está falando, né, da disposição, dessa forma, ele é habituado. Então, o que acontece? Ele consegue entender que ele está com ansiedade, mas ele vai. Está com medo, mas vai. Então, é esse o aprendizado. Não é falado, nunca a gente diz, lógico, você não vai ter ansiedade depois. Não, você vai ter e vai entender que você terá um aprendizado ali, né, de novas estratégias, enfim, novas sinapses neuronais ali, que você vai ativá-las, né, e as outras existem, vai ficar lá mais quietinho, né? Então,
é bem interessante porque no nosso estudo, né, a gente fez um estudo com 21 sujeitos, todos concluíram, nenhum largou. Dropou. Não tem nenhum dropou? Não, Dropou. que é uma coisa bastante, né, rara até nos nossos Sim. estudos aí de TCC. Então, a realidade virtual ela veio para ajudar nesse sentido. Ela dá um pontapé ali para a pessoa ter esse entendimento, e aí depois, aí treino de habilidade social também dá até para fazer, né, essas cenas, e aí a pessoa consegue treinar, como se fosse um treino, né? Ela está treinando ali. O que acontece? Ela vai para a situação de vida real dela, ela vai encontrar situações parecidas com o que ela viu, né? Na cena ali que ela se envolveu. Tem uma que, por exemplo, ela pede uma informação para uma pessoa passando na rua. E aí, assim, ela passa isso outras vezes, ela tem isso no dia a dia dela, né? Para pedir uma comida no restaurante, enfim. Até falar no telefone com o iFood agora, que está online, né? Então, isso tudo vai fazendo com que ela tenha esse enfrentamento, né? Ela facilita o enfrentamento. E o curioso, né, quando eu passei lá com vocês, foi justamente que, por mais que você sabe que é uma situação protegida, né, é ansiogênico, né? A situação, a proximidade com a situação real é monstruosa, né? Como se você sabe que é uma situação criada ali, né? E mesmo assim a ansiedade vem porque são situações assim que de fato eles conseguiram dar conta, né? Eu acho que daí que para mim surpreendeu demais, dos nuances, né? Ali da interação social, né? Para mim ficou na cabeça. Eu passei pela de pedir informações na rua, né? Pela cena de você interagindo, né? Como pedindo informação, mas a da festa eu achei a mais real, né? Eu falei, pô, festa é isso mesmo. Quando você tá dando discurso, tem um que não tá nem aí, tá atendendo o celular, o outro que tá fazendo piada, um que tá prestando atenção, ok, mas assim, todos são vários convidados, cada qual tá se comportando, fazendo outras coisas. Um tá preocupado em comer, só o bebê. Uma das situações mais difíceis para o fórum social é a de iniciar e manter conversas. Então, a cena do diálogo, de festa, é muito importante para isso. E ela pode ser repetida. Muitas vezes, numa conversa, você se apresentar a alguém, por exemplo, numa reunião, você pode trocar 4, 5 minutinhos de palavra, de conversa e sair fora, né? A pessoa pede licença e não dá tempo de atuar. Então, com a história da repetição, a possibilidade de repetir a situação várias vezes, ela é uma poderosa ferramenta para que haja a habituação. Então você amplifica, né? Diferente das situações reais, né? Que às vezes é muito rápido, né? Como você falou. Então a realidade virtual, se eu estou entendendo vocês, a grande vantagem é que você amplifica, né, a situação. Olha, vai ficar mais tempo aqui, ou vai ter uma repetição, né? Associado ao fato que você consegue fazer gradativo, é isso? Isso mesmo. Gradual e repetido. Eu tenho uma outra vantagem também. A gente lida com o histórico da pessoa. Então, como eu falei, se ela tem situações que ela tem, por exemplo, ela consegue falar naquela do diálogo, numa cena do diálogo, ela é apresentada por uma pessoa. E ela trava ali um diálogo, né? Era uma festa, né? No caso do próprio amigo do paciente, ele instruído, a gente faz conta essa historinha para ele entender o que vai acontecer ali, mas ele não sabe as perguntas, ele não sabe o que vão perguntar para ele. Né? Então, quem tem a dificuldade de interação pessoal, a gente coloca a pessoa com esse papel. É uma festa social, mas muitas vezes a pessoa que consegue falar isso, não ter esse problema, né, de conhecer pessoas e falar, a gente coloca quem? A gente lida com as variáveis. Então, aí a gente coloca a pessoa que está dialogando, o personagem, né, é alguém hierarquicamente acima, por exemplo. Então, aquela reunião não é uma reunião, não é uma reunião social, mas é uma reunião profissional. Então, essa gama, né, que o terapeuta precisa ser muito criativo. Né? Então, é uma gama de situações que a gente pode criar ali
para que aquela cena ela consiga ter um envolvimento para a pessoa que Uhum, está uhum. se expondo, né? Tem que ter a ver com a vida dela, né? A mesma cena pode ser entendida em outros contextos. Então, isso é uma coisa importante. Uhum. Tem gente perguntando aqui e tal, o Daniel tá perguntando, né? Eu tô acompanhando aqui os comentários, né? E ao mesmo tempo curioso para repassar para vocês aqui. Vocês fazem online isso? Então, quando a gente fez uma atualização bem interessante, porque o sistema do que a gente tem aqui, a gente também tem um banco de dados, né? Que é um Uhum. banco de dados que aí a gente consegue colocar, por exemplo, a escala de Leibovitz, que é uma escala muito usada, utilizada em estudos para avaliar a ansiedade social, e a gente tem também as unidades subjetivas de desconforto, que aí para a Uhum. gente saber quanto que a pessoa está de início da ansiedade quando está no final. Só que quando veio a pandemia, aí a gente falou, e agora? Porque aí seria o presencial, né? A gente Uhum. estava até então lidando com isso. Mas a novidade, assim, muito interessante que veio, que deixou a gente feliz, é que hoje há uma chave que você dá, um ID room que você dá para um número que vai, né, para aquele determinado paciente, e aí aí sim eu tenho o controle do que ele está vendo. Então, se você estiver aí, eu te dou um número no seu celular, você baixa o aplicativo, né, e chama Social Up 3D, e por enquanto só estamos com a versão do Android e tem também em PC, tem também para web. Então, ele consegue se ele não tem o Android, ele consegue baixar, receber um link, enfim, e baixar no notebook dele, Uhum. né? E a pessoa, quer dizer, o próprio cliente precisa ter um celular aí sim Android. Então, eu posso controlar, eu como terapeuta, posso controlar aquele celular do cliente, tanto pelo PC como pelo celular, entende? Então, Uhum. Uhum. isso que é importante, porque a versão iOS ainda vai estar para chegar, né? Por enquanto, são essas duas formas que a gente consegue trabalhar. Então, ele está de lá, né? A gente consegue colocar, a gente precisa colocar, vê-lo, então é importante que ele visualize no celular, que ele vai colocar aqui, então ele Uhum. coloca aqui assim, ó, na cabeça dele, assim, ele coloca aqui, a gente ajeita, É importante quer colocar ali dizer, no caso para ter eu uma não, noção. né? Aham. Uhum. Ele, né? Ele lá, a gente já dá todas as instruções do que precisa, né? A gente tem que explicar direitinho como que funciona a gente daqui, e a gente coloca, a gente pede para ele ter um notebook, por exemplo, para que eu veja. Então eu fico vendo, lógico, né? Porque aí tem enfim, os comportamentos dele que a gente, o corporal dele que a gente precisa estar atento. Acompanhando. Aham. E aí, então, é isso, quer dizer, então eu consigo trabalhar da onde eu quiser, da onde eu estiver. Nossa, uma solução fantástica, porque até então, né, começou a pandemia e essa é a reclamação corrente, vocês já devem ter ouvido falar de muitos colegas terapeutas, justamente que muitas questões ficaram para o segundo plano, né? Ó, meu cliente tem problemas sociais, mas agora que ele está mais, né, e esse cliente tem oportunidade de fazer home office, então ele está no ambiente que ele gostaria de estar, né, que é um ambiente reservado dentro de casa, né, então os problemas dele só estão sendo empurrados com a barriga, né, e ele sabe que aquilo ali está pendente, que, né, que uma hora a coisa vai pegar, mas de certa forma como se desse umas férias, né, então os terapeutas têm reclamado assim, e daí, como que a gente trabalha? Você vai ficar de segundo plano? Como que é? Sendo que ao mesmo tempo as pessoas querem estar com outras pessoas, por mais fóbicos que sejam, né? A gente é sensível ao contato social, né? Sim. E outra, olha só, a pessoa, quando eu estou aqui, nós estamos aqui com você, como que é o enquadramento do meu rosto, né? Uhum. O foco social, ele tem muito desconforto com o olhar do outro, né? Ele não consegue, é muito difícil ele ser o centro das atenções. Então, eles se apavoram
quando eles têm que, alguns podem ficar com o vídeo desligado, sei lá, uma reunião ou outra, um estudante, por exemplo, mas quando ele tem que se expor, ele fica ali com o enquadramento do rosto ali. Então, assim, é muito ansiogênico. Então, não é que, né, a gente pensa assim, mas ele não está encontrando fisicamente, presencial, mas está ali o rosto no vídeo, né? Então isso também tá bem complicado. Bom, para quem se interessou, tá, o capítulo está descrito, né, com uma riqueza de detalhes, né, no livro. Para quem não conhece o livro, deixa eu mostrar o livro, né, para vocês. Deixa eu só projetar para que vocês tenham a oportunidade de conhecê-lo. Então, esse é o livro, tá? Transtornos Psicológicos, Terapias Baseadas em Evidências. Já está disponível para venda na Amazon, tá? Também está disponível no site da própria editora Manoli, assim como outros sites de revenda de livros, né? Então, para nossa felicidade, foi lançado semana passada e ele já entrou aí no ranking como primeiro lugar, né, em algumas categorias específicas da Amazon, né, como sendo o livro mais vendido. O capítulo do Tito e da Cris tá excelente. Eu recomendo muito, né, os que se interessarem pela utilização da realidade virtual. Tem um prato cheio aí. Hoje no Brasil, definitivamente, eles são autoridade, né, com farta pesquisa em cima. Então tá muito bacana. Vou pedir licença um pouco aqui, tá? Para o Tito e para a Cris, justamente também para aproveitar o ensejo para divulgar aqui os cursos que a gente tem corrente aqui no Instituto de Análise e Comportamento de Curitiba. Agora, no começo do mês de maio, a gente vai ter o nosso treinamento intensivo em ativação comportamental, tá? Que é um treinamento de 4 dias, no qual tem muito roleplay, tem muito... vocês vão mexer com instrumentos, vocês vão aprender a nossa ativação comportamental, a mesma que muitos de vocês talvez tenham adquirido o livro, né, Ativação Comportamental na Depressão. Vocês vão estar aprendendo com profundidade a ativação comportamental IAC ao longo de 4 dias. Ele vai acontecer online, começa em maio, tá? E está disponível aí para inscrição no site do IAC. Temos outro curso aqui, tá? O curso de formação em terapia comportamental, tá? Que também vai iniciar agora em maio. Esse é um curso de maior duração, né? Uma carga horária maior. É um curso com uma periodicidade de aproximadamente um encontro por mês, tá? Também vai acontecer online. Esse curso ele é bem tradicional, ele existe desde 2008 e a gente tem dado um enfoque maior em terapias comportamentais contextuais, como a DBT, a psicoterapia analítica funcional, a terapia de aceitação e compromisso e a ativação comportamental como não haveria de ser diferente, né? Tito e Cris, considerações finais, né? O que vocês gostariam de estar acrescentando aqui? Olha, eu assim, a gente fica bastante... é muito bom para a gente entender que existe uma forma, né, de isso ser ampliado, né? Então ter outras pessoas, outros clínicos ajudando outras pessoas, né, para que né, assim, minimizem, né, o sofrimento, o prejuízo, né, na questão da ansiedade social, né? E eu, assim, queria primeiro agradecer muito você, a Júlia, pelo convite. De coração, vocês são os amigos assim que a gente pediu, aqueles amigos que a gente pediu a Deus, né? Além de excelentes profissionais que a gente admira muito, né? Tanto eu como a Ju, vocês são amigos, né? Que, poxa, quando estou em São Paulo, eu sou muito bem recebido por vocês sempre. E é muito bom, a gente também admira muito vocês, admira muito o trabalho de vocês, assim, que eu acho que é isso, né? A gente precisa trabalhar mesmo com evidências para que as pessoas, a gente tenha algo mais respaldado. Né? A psicologia, ela é isso, né? Eu preciso. Então, eu queria, assim, fiquei honrada, né, de ter convidado a gente. Muito obrigada mesmo pelo convite. Aqui vocês sempre são muito bem-vindos, né? Em tempos de pandemia, né, virtual, mas depois a gente volta a se encontrar, volta às festas aí.
É isso mesmo. Gente, então, obrigado, tá, por vocês participarem, obrigado por todos por estarem com a gente até esse momento, né, dispor de algum tempo aí para acompanhar essa nossa live. Próxima live vai ser domingo às 17 horas, tá? Desculpa, eu só ia te falar uma coisa, porque eu esqueci de falar que tem informações no site, né, do Social Up 3D. Então, aí depois acho que você vai colocar... Vou colocar na descrição do vídeo. Ótimo. Né, saber mais informações. Né, Isso. Tem isso tudo publicado também, né, na Revista Brasileira de Psiquiatria. Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, todos esses dados, tá, tanto a sinopse, né, do capítulo deles, vai estar escrita na descrição dessa live aqui, tá? Como o contato, né, o site, todas essas informações aí vão estar na descrição do vídeo, tá? Então não vai faltar nada para vocês aí, né? Então todos vão ter contato aí com o Tito e a Cris, tá bom? Gente, muito obrigado, tá? E espero vocês numa próxima aí. Certo? Um abraço. Tchau, um abraço.